Olá pessoal, dando continuidade ao Poder Judiciário, vamos tratar agora do Supremo Tribunal Federal, que é, nós sabemos, o órgão máximo do Poder Judiciário. As normas relativas ao Supremo Tribunal Federal estão anunciadas aí nos artigos 101 e 102 da Constituição Federal. Reparem que nesse quadro que nós já apresentamos aqui, que mostra todo o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o órgão que está acima de todos, né, sobrepondo-se a todos. É por isso que dizemos que é o órgão máximo. É ele quem fala em nome do Poder Judiciário. Vocês têm aí uma foto, porque o Supremo Tribunal Federal, como sabemos, é sediado em Brasília. O Supremo Tribunal Federal, como já acabamos de dizer, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ele é também chamado de guardião da Constituição Federal. Em muitos países, ele também é chamado de Corte Constitucional, né? A gente fala que ele é o guardião da Constituição Federal porque ele é que vela pela observância, pelo respeito à Constituição Federal. A gente então diz que ele é o intérprete da Constituição Federal. É ele quem diz, é ele quem dá a última palavra sobre a Constituição Federal. Ele que diz se alguma coisa é ou não inconstitucional. Ele que interpreta a Constituição Federal. E, por conseguinte, a competência dele, ou seja, o que cabe a ele decidir, o que cabe a ele julgar, é tão somente matéria constitucional. Então, dizemos que o Supremo Tribunal Federal, ele é competente para julgar, para tratar de matéria constitucional. Tudo que tiver disposto na Constituição Federal é da competência dele, a STF dá a última palavra. Em acórdãos, em decisões, em textos jurídicos, na doutrina, muitas vezes também se refere, o Supremo Tribunal Federal é tratado por essa expressão chamada pretório excelso. Pretório significa tribunal e excelso significa elevado, honrado, né? Então, quando encontrar essa expressão pretório excelso, ela está se referindo ao órgão máximo do Poder Judiciário, que é o STF. Bem, o STF, sediado em Brasília, lá não tem juiz, né? Não tem juiz de direito, lá não tem desembargador. Os seus magistrados, os seus membros, são denominados ministros. E o Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Hoje é o número que está disposto. Então, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. Vocês veem aí uma foto de uma sessão de julgamento do STF. Reparem que o presidente fica no centro, um pouquinho mais elevado, e à esquerda e à direita dele estão os demais ministros, 5 ministros de cada lado. À direita do presidente está sempre o representante do Ministério Público da União, no caso, o chamado chefe do Ministério Público da União, o Procurador-Geral de Justiça, e à esquerda, um servidor. E aqui, próximo da tela, pessoas presentes assistindo ao julgamento. Então, aí temos aí uma foto da sessão de julgamento do STF. Bem, para se tornar um ministro do STF, que nós acabamos de ver que são 11, a Constituição exige uns requisitos. Esses requisitos estão dispostos no artigo 101. O primeiro requisito é de ordem temporal, idade. É preciso que aquele que quer se tornar ministro do STF, o candidato a ministro, ele precisa ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Mais de 35 no pressuposto de que quem tem essa idade terá maturidade mínima para exercício de cargo tão importante, né, para tomar decisões tão relevantes para o nosso país, né. E menos de 65 anos, o motivo é simples, porque todo servidor público hoje no Brasil se aposenta compulsoriamente quando completa 70 anos. Bom, para que esse servidor que se aposenta compulsoriamente aos 70, para ele fazer jus à aposentadoria da remuneração dele, é preciso que ele exerça esse cargo por 5 anos. Então, por isso que tem esse limite de 65. Para alguém que exerce essa função de ministro, se aposentar com os proventos, é preciso então que ele exerça por pelo menos 5 anos. E para não correr o risco dele completar 70, então se exige sim
que quando ele ingressa no STF, ele tenha menos de 65 anos para poder fazer jus a essa vantagem. Outro requisito que a Constituição estabelece é que o candidato a ministro ele deve apresentar uma reputação ilibada. A reputação significa que ele deve ter uma idoneidade, né? Que ele deve ser uma pessoa séria, deve ser uma pessoa portador da probidade. Ilibada significa imaculada, sem manchas. Então é preciso que ele tenha um conceito, que ele tenha uma imagem, que ele tenha uma idoneidade sem mácula, sem mancha, ilibada. E também é exigido que ele tenha notório saber jurídico. É preciso que ele tenha conhecimentos jurídicos de todos conhecidos, né? Seja através dos textos, seja através dos livros que ele escreveu, seja através das decisões. De tal forma que, então, os conhecimentos jurídicos que ele detém são de todos conhecidos, é notório. Aqui vale fazer uma observação seguinte: não há em nenhum momento na Constituição exigida essa condição de que o ministro do STF tenha que ser bacharel em Direito. Você não vai encontrar essa exigência no texto constitucional. Naturalmente que para se tornar ministro, na prática, todos têm que ser bacharéis em Direito, mas não há essa exigência. Há registro na história do STF, no começo do século, de um ministro que lá chegou e que tinha formação em medicina. Mas hoje nós sabemos que isso praticamente é impossível. Outro requisito que é exigido do ministro do STF é que ele seja brasileiro nato. Brasileiro nato é uma norma que está lá disposta na Constituição no artigo 12. Brasileiro nato é aquele que nasceu no território brasileiro. Ele é brasileiro nato. Também é brasileiro nato aquele que, embora nascido no estrangeiro, mas filhos de pais brasileiros que estiverem a serviço da União, né, do Estado brasileiro, também será considerado brasileiro nato. Existe uma última regra na Constituição também que diz o seguinte: será brasileiro nato também aquele que, embora nascido no estrangeiro, mas filho de pai ou mãe brasileiros, que a qualquer tempo venha residir aqui no Brasil, né, então se torna também brasileiro nato. Então, por exemplo, alguém que é filho de um jogador famoso, que nasceu lá na Europa e tudo, filho de um jogador brasileiro, que está lá morando e tal, se ele ao completar 18 anos, ou antes, vier para o Brasil e aqui ao completar 18 anos, decidir assumir a nacionalidade brasileira, ele será considerado brasileiro nato, né? Essa exigência de ser brasileiro nato, ela também decorre de outra norma da Constituição. Segundo a Constituição Federal, alguns cargos no país, no Brasil, só podem ser exercidos por brasileiros natos. E o cargo mais importante, mais destacado de todos, é o de presidente da República. Então, é exigido que o nosso presidente da República seja brasileiro nato, né? É o cargo maior, é mais importante e é exigido dele essa condição. Mas não só dele, também de todos aqueles que eventualmente, na ausência do presidente, venham a substituí-lo, né, nesse quadro de sucessão, também deverá ser brasileiro nato. Então, eventualmente, na ausência do presidente, que muitas vezes ele viaja, muitas vezes ele se ausenta do país por um motivo qualquer, quem é que substitui? Quem é que o sucede? É o nosso vice-presidente, né? Vice-presidente, nosso conterrâneo aqui de Minas Gerais, que está numa luta aí valente, corajosa e heróica aí contra a doença, né? Mas o vice-presidente também deverá ser brasileiro nato, porque ele vai suceder o presidente. E ele o nosso atual vice-presidente. Muito bem, na hipótese de, se o presidente estiver viajando e o vice-presidente também não puder, né, excepcionalmente suceder o presidente, que às vezes ele está fazendo tratamento médico, ou então também às vezes se ausenta juntamente com o presidente, quem que o sucede? É o presidente da Câmara dos Deputados, né? O presidente da Câmara dos Deputados também deverá ser brasileiro nato. Isso é exigência da Constituição, porque todos aqueles que substituem o presidente deverão ser brasileiro nato. Se porventura ocorrer isso, por exemplo, no ano de 2010, né, nós teremos eleições, muitas vezes o presidente da Câmara não quer assumir, porque ele pode se tornar inelegível. Então, nessa hipótese, quem é que vai substituir o presidente da República? Vai ser o presidente do Senado, né, que é também o presidente do Congresso.
Então, o presidente do Senado também, por suceder ao presidente numa dessas hipóteses, também deverá ser, e ele o é, brasileiro nato. Mas pode ocorrer essa hipótese também de não podendo se candidatar, não podendo assumir, porque não se torna elegível em anos de eleição. Quem que substituiria o presidente? Seria o presidente do STF. Então, no quadro de sucessão, o presidente do STF também faz parte. E como quaisquer dos 11 ministros, né, podem se tornar presidente do STF, porque se faz um rodízio, né, há um costume secular, sagrado, de a cada 2 anos vai exercendo a presidência do STF um dos ministros, vai se fazendo um rodízio. Então, quaisquer dos 11 podem se tornar presidente do STF. E por constarem aí, por incluírem na sucessão do presidente, por isso é que se exige então que o presidente, por conseguinte, qualquer ministro do STF, seja brasileiro nato. Por isso que se exige essa condição.